Por que será que Jesus decidiu fazer o seu sermão mais importante no topo da montanha e não dentro do templo? A pergunta que não quer calar, você vai ter a resposta logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Parola inédita de número 128, a primeira de 2023 e a primeira dentro do tema novo, que, aliás, esse tema, meninos, promete. A partir de 2023, daremos início ao tema Sermão do Monte. Temos muita coisa bacana para conversar, para parolar, mas espera aí, calma. O evento pede um preparo a mais. Que rufem os tambores. Vou até fotografar. Vai falando, vai. Deixa eu fotografar. Fotografe. E rufem os tambores, porque neste momento chamamos para a roda de parola um novo integrante fixo, oficial. Conseguimos contratar, fazer o passe em definitivo. 04 está conosco! Muito bem! Uma salva de palmas! O passe é nosso! Ahá, uhul! O Xandão é nosso! Ahá, uhul! Para você que estava aí na pus uma torcida, gravata para recebê-lo. Para você que estava na torcida, que parava a gente na rua, que inundou as nossas caixas de e-mail com mensagens, queremos o Xandão em definitivo. Nós atendemos você, sim, você que nos acompanha durante tanto tempo. A sua vontade está sendo realizada hoje, porque a partir da parola 128, Xandão Fiorini começa a fazer parte do nosso grupo. Então, nós não somos mais um trio, mas agora nós somos um quarteto fantástico. Fantástico. Xan, oficialmente bem-vindo ao grupo dos Paroleiros. Obrigado, Arthur, Paulinho, Will. E no Quarteto Fantástico, eu sou o Homem-Pedra, tá ok? Muito bom. E aí, Oráculo, como é que nós estamos? Estamos de gravata hoje, porque o evento requer isso. Já chega também, né? Não precisa de tudo isso. Mas estamos bem. 2023. Não, pelo amor de Deus, o ar ligado aqui, o ar não está vencendo. 2023 já começou coisado, né? Mas vamos descoisar este ano com uma roda de parola, uma série, né, de parolas incrível aí sobre o Sermão do Monte, que é algo que, cara, vai ser fantástico. Mente brilhante, tudo certo, firme e forte aí? Rapaz, hoje muito feliz de saber que hoje Xandão faz parte. É como se nós estivéssemos voltando no tempo, não é verdade? Lembra que ele já foi como um mineiro, foi comendo nas beiradas com a gente aqui, participou uma aqui, outra acolá, né? Só falta, viu, Paulinho, ele ser iniciado na seita. A seita ele ainda não está dentro, mas em breve estará também conosco. Uma coisa que é importante dizer é que a caneca dos Paroleiros ele já tem. Já recebeu lá. Inclusive, fiquei sabendo que causou um ciúme gigante na casa do Xandão. É a tia Inês querendo. Olha, foi um negócio lá. Estão querendo um jogo de caneca lá só para casa dos Fiorini, né, Xan? É verdade. Está num cofre aqui, viu? Eu coloquei num cofre porque tá todo mundo querendo a caneca, todo mundo quer agora tirar foto comigo aqui de casa. Tá terrível esse negócio. E uma coisa que é bem legal com a tua chegada, Xan,
que a gente sempre fala isso, né? Uma vez nós estivermos todos juntos, né? Congregávamos todos juntos, nos conhecemos no mesmo lugar, mas olha só que coisa, meninos, hoje não só cada um num canto, mas cada um num ministério diferente. Né? Isso traz uma beleza, né? Uma multiforme graça, e cada um tem uma perspectiva diferente, tem uma experiência de vida diferente, traz uma bagagem diferente. Então, para a gente é uma alegria, cara. Você é uma pessoa que inspira a gente mesmo. E algo que vocês talvez não saibam, meninos, mas o episódio do Xandão é o segundo episódio mais assistido no nosso canal do YouTube até hoje. Vocês acreditam? Acredito. Tá vendo? Eu acredito porque essa semana uma pessoa do meu ambiente de trabalho, ele me perguntou a respeito do nosso canal e ele viu, rapaz, eu estou vendo aqui. O primeiro, né, é aquele que tem o testemunho do Paulinho sobre por que nós sofremos, né? Eu acho que é esse o nome da nossa parola, e depois a do Xandão. Então, de fato, nós estamos vendo aí frutos, né, desse grupo nosso aqui, e alcançando e tocando vidas. Pessoas sendo impactadas e transformadas num momento diferente, de uma parola diferente, né? Na vez que o Bruno veio aqui, o pastor Bruno falou, ele falou, rapaz, eu ia dar uma zoada com vocês, mas depois que eu fui ver que paroleiros o que significava, eu falei, essa roda não deve ser séria. Mas aí, conversando com o Paulinho, isso ele me confidenciou, Paulinho. Ele falou para mim domingo. Aí ele falou assim, mas depois eu sentei, comecei a conversar com aquele pastor lá. Eu falei, rapaz, o negócio deles lá é sério mesmo, não é zoeira fora não, hein? Que legal. Não, a gente aqui fala muito sério, é leve, é divertido, mas conteúdo bíblico profundo aqui, uma coisa que a gente nunca abriu mão e vamos continuar nessa pegada aí. Meninos, vamos caminhar então com essa roda de parola, porque o tema tem muito pano para manga, né? O tema a gente já sabe que vai ser extenso, então para você que está acostumado aí a acompanhar 4, 5 parolas dentro do mesmo tema, se prepare, já deixa a tua cuia de chimarrão, de tererê já caprichado, porque esse tema aqui vai longe e é uma coisa que a gente falou, né? Nós não estamos com pressa de encerrar esse tema, né? O que a gente quer mesmo é trazer conteúdo bacana para você que está aí nos acompanhando. O Paulinho levantou uma bola redondinha quando a gente estava em off, conversando e traçando os pilares aqui do que seria esse tema. E ele lançou uma pergunta que falou assim, a gente teve que parar e falar assim, não. Esse aqui vai ser o tema da primeira parola de abertura, porque isso aqui é uma chave, né? É algo importantíssimo dentro do assunto e a gente tem que necessariamente abrir com isso. Sermão do Monte, para quem está se achegando ainda não tem muita familiaridade com a Bíblia, o Sermão do Monte está descrito nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, tá? Então, capítulo 5, versículo 1, vai dizer a seguinte coisa, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo. A gente já comentou algumas vezes nas palavras anteriores que o ministério de Jesus concentrou grande parte do tempo no ensino. Né? Jesus, por onde ele passava, ele ensinava e também tinha sinais de curas, maravilhas e milagres, mas grande parte do ministério de Jesus aconteceu dentro do ensino das Escrituras. O Paulinho jogou uma coceira, uma pulga atrás da orelha da gente, quando ele perguntou a seguinte coisa, por que o primeiro sermão de Jesus, o sermão mais importante de Jesus, aquele que vai balizar todo o ministério de Jesus, por que esse sermão não aconteceu no templo, mas aconteceu no alto do monte? Paulinho, dá uma direção para a gente aqui, só para a gente tocar o assunto. Por que, afinal de contas, foi no alto do monte? É porque a antena do celular pegava melhor lá? Arthur, você começou lendo um texto, né, lendo a abertura, né, do Sermão do Monte, e essa abertura ela é definitiva, ela é decisiva.
E para entender, né, olha só, o Sermão do Monte é a primeira aparição ministerial pública de Jesus, certo? Agora, como que termina o ministério público de Jesus na Terra? Termina com aquilo que a gente chama, né, apelida de grande comissão, que é Jesus comissionando a igreja a sair, né, a ir além do templo, a ir além da reunião, a ir além da religião. Para entender o motivo do sermão ser do monte e não do templo, a gente tem que entender o fim do ministério de Jesus. Jesus incita a igreja para o lado de fora. Sendo ele o modelo, ele não podia começar o seu ministério e não podia exercer o ministério de outra forma. Olha a ordem do texto que você leu, Arthur, o 5:1 de Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Qual é a diferença de Jesus localizar a multidão, ir até ela e ali ensinar tudo aquilo que é ensinado no templo? Porque Jesus ele vai falar de coisas que o povo ouvia. Tanto que uma das máximas repetidas no Sermão do Monte é: ouvistes o que foi dito, ou seja, vocês conhecem a lei, vocês conhecem aquilo que eu vou apresentar para vocês agora, né? Então Jesus tem uma dinâmica de repetição daquilo que as pessoas ouviam no templo. No entanto, não é sábado, não sei, aliás, se é ou não, o texto não fala, mas não é necessariamente um sábado, não é um dia de ensino, não é o local específico e corriqueiro para o ensino acontecer. Não é uma reunião sacerdotal, ou seja, com um sacerdote na cabeça dessa reunião, né? É algo muito mais informal, que acontece onde o povo está. O povo não vai até o lugar sabendo que ali iria acontecer uma reunião. Não tinha hora marcada, não tinha outdoor, não tinha aviso no Instagram de Jesus dizendo tal dia, tal hora, eu vou estar lá no monte, e se eu fosse você, eu ia, porque vai ter milagres, vai ter maravilhas, vai ter sinais dos céus, os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os mortos vão levantar. Não tinha nada disso. Jesus localizou a multidão, foi até a multidão, encontrou um lugar no qual ele pudesse ter um destaque, que ele pudesse ser visto diante da multidão, bateu palma, chamou a atenção do povo e disse: vem cá porque eu tenho um negócio para falar para vocês. Jesus começa o ministério público dele, começa o ministério de pregação, de milagres, de sinais, maravilhas, contestação da religião vigente ou dos erros da religião vigente. Ele começa a partir da dinâmica de ir até onde o povo está, para que ele pudesse ministrar ao povo, né? Como eu disse, o ministério de Jesus termina de uma forma que, na verdade, é encorajada, incentivada, vivenciada por ele desde o início do seu ministério. Então não podia ser um ministério do templo. Isso é o sermão do templo, melhor dizendo. Isso é uma baita de uma lição para a igreja, né? Às vezes a gente, a grande comissão está lá em Mateus 28, está lá em Marcos 16. Cara, a grande comissão está em todo o ministério de Jesus. Porque Jesus ele não esperava o povo chegar, né? É óbvio, tem um momento do ministério de Jesus que o povo chega até ele, mas Jesus não esperava o povo chegar, ele ia até o povo, né? Ele não esperava a hora marcada, ele fazia a hora acontecer, né? O fato das pessoas precisarem de uma resposta era entendimento para Jesus de que as pessoas precisavam de uma intervenção dele. Isso é um baita de um recado para a igreja, né? Então o sermão não podia ser outro, senão do monte, né? Não podia ser do templo, não podia ser da esplanada do templo, não podia ser um sermão secreto da salinha, do cenáculo, mas tinha que ser um sermão do monte, porque era um sermão da multidão, era um sermão que foi um sermão que aconteceu onde Jesus quer que nós, seus discípulos, sua igreja, estejamos. Antes da gente passar por isso daí, Paulinho, eu estava vendo aqui, se você for um capítulo antes, você vai ver que Jesus, ele acaba de sair, Mateus capítulo 4, ele tem a tentação,
e aí ele vence, e aí ele vai para a Galileia, ele começa a, então, a cumprir o seu propósito, o seu chamado, ele chama os discípulos, ele convoca os discípulos através da vocação, e aí ele começa. Eu acho que tudo começa, Paulinho, no versículo 23 de Mateus capítulo 4, que ele diz assim, olha, e percorria toda a Galileia. E ali, ou seja, ele percorria, ou seja, não era algo estático. E vamos lembrar de outra coisa também, né? Quando nós falamos sobre templo, nós já falamos em alguma parola nossa aqui sobre templo-centro, né? Onde nós debatemos sobre isso. E nós estávamos brincando aqui mais cedo, né? A respeito do que John Wesley certa vez disse. Certa vez John Wesley disse, o mundo é minha paróquia. Então, seria uma paráfrase sobre Jesus, porque aqui em Mateus capítulo 4, verso 23, você vai ver que ele pregava, ele ensinava e ele curava. E aí no verso 25, vai dizer assim, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Ou seja, para chegar nesse patamar, ou seja, do evangelho ele poder ir tocando essas vidas, era necessário ele estar num lugar de destaque. Ponto importante aqui. Lá em João, capítulo 14, Jesus ele vai dizer, olha, vai vir o Espírito Santo. Ele não vai falar de si mesmo. Mas isso ele quer dizer o seguinte, eu vim aqui para evidenciar o Pai, e eu e o Pai somos um. Então, ou seja, não é que Jesus ele subiu num monte para dizer, ei, o cara sou eu. Não, é porque ele queria ter uma amplitude naquilo que ele fosse falar e tocar todos que estavam ali. E ali começa no verso 1, dizendo, vendo Jesus as multidões. Que multidões são essas? Da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então veja como essa palavra que Jesus ele estava ecoando, tanto que depois, lá em Mateus capítulo 7, no finalzinho, verso 28, se eu não me engano, vai dizer que eles se viam maravilhados com o tamanho ensino. Então veja que existia um motivo para que fosse em cima do monte. Não fosse num barco, como ele pregou também num barco, para que houvesse uma maior propagação daquilo que ia ser falado. Mas aqui era necessário que as pessoas entendessem. E poderia até dar uma cutucada aqui, Paulinho, não sei se você concorda comigo. Mas se ele estava no monte, ele estava no alto. E se nós pararmos para pensar, Salmos vai dizer, né, elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Será que isso não tem alguma coisa a ver? Podemos ler dessa forma. Podemos ler dessa forma. Sem dúvida. Xã? Eu, prestando atenção no Paulinho e no Will aí, achei bem interessante mesmo essa passagem do capítulo 4, para poder dar base para a gente nos ensinos do capítulo 5, né? A gente vê Jesus formando a equipe dele, né? Quando começa ali chamando os seus discípulos, que no futuro vão ser os apóstolos dele, e uma grande multidão de pessoas curadas. Tal. E eu fiquei pensando aqui que quando Jesus vai para o monte, né, quebrando esse paradigma de estar no templo, mesmo assim ele trouxe ensinos, né? Ele vai ali para ensinar. E eu fiquei pensando nisso. Ele começa a trazer algo novo, né? O Wilson citou aí o versículo 23, eu queria citar o 17, né? Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele estava trazendo algo novo para aquela galera que já estava acostumada, né, de estar lá no templo, quem podia entrar, quem não podia, quem era pecador, quem era santo, uma série de coisas. E aí se fazia necessário dele trazer, o que é esse reino dos céus? Isso que me chamou bastante atenção. Depois que ele angariou uma multidão de pessoas
de discípulos que se tornariam ali seus apóstolos, e de pessoas que foram curadas, que ficaram maravilhadas já de ser curado, já de ser liberto, e no final, como o próprio Will falou do sermão, que iam ficar maravilhadas com a autoridade que ele tinha para ensinar, ele está trazendo algo novo para essas pessoas. Ó. Chegou o reino dos céus. Então, isso me chamou bastante atenção. Assim. Então, antes de eu continuar aqui curando, antes de eu continuar libertando, fazendo sinais, andando sobre as águas, multiplicando pães, peixes, ressuscitando mortos, deixa eu te dar uma base aqui, ó, como é que funciona as leis do reino dos céus. Isso me chamou bastante atenção. Veio a multidão, agora eu preciso dar um ensino aqui, e isso sempre me chama a atenção. A gente fica muito maravilhado com os sinais que Jesus faz. Fez e faz até hoje. Mas a gente também precisa ficar maravilhado com os ensinos dele, né? Porque é justamente o que ele vai começar. Então ele traz uma base lá no monte, já quebrando um paradigma. Estou ensinando aqui, podia estar ensinando em qualquer lugar, mas estou ensinando num lugar, e é legal que no versículo 2 ele começa a falar. E aí vai dizer que ele começa a falar em voz alta, que era para todo mundo ouvir o que ele estava dizendo. Então ele estava se preocupando em se comunicar da melhor forma, mas comunicar o que é a base do reino dos céus. Isso assim me deixa maravilhado, depois de ter chamado tanta atenção, de estar levantando o grupo dele. Antes de eu continuar fazendo tudo que eu vim fazer, deixa eu te dar a base do reino dos céus. Você sabe que eu, algumas vezes aqui na célula, né, quando eu inicio uma turma nova do grupo familiar aqui, eu sempre tenho uma máxima que eu digo assim: quem não sabe a regra não joga o jogo. Então, Jesus precisava estabelecer, na verdade, né, todo o regulamento do que seria o ministério dele e o que viria a ser. Eu sei que pode soar publicitário o que eu estou dizendo, né, mas ele veio para estabelecer um novo conceito do reino dos céus. Porque era exatamente isso. Eu preciso trazer para vocês a nova realidade. Agora, uma coisa que é importante a gente destacar, que às vezes a gente está lendo aqui Mateus 5, 6 e 7, a gente prende a leitura somente desse texto, mas existem os evangelhos sinóticos, né, que eles vão mostrando para a gente outras perspectivas do mesmo momento histórico. Então, Mateus 5 não vai mostrar isso, mas se nós formos em Lucas 4 vai sair exatamente do final da tentação de Jesus no deserto, e aí o texto vai dizer que ele foi para onde? Ele foi para o templo. Ele foi para o templo, e lá no templo ele abriu o rolo em Isaías, no capítulo 61, e diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o ano aceitável do Senhor. E o texto diz que ele fechou o rolo e todo mundo ficou olhando para a cara dele. E ele disse assim: e esse dia acontece hoje. Eu fico pensando aqui na perspectiva histórica, e aí eu vou olhar dentro do ponto de vista dos religiosos, né? Eu sei que o Paulinho, ele se coça quando a gente vai falar dos religiosos, porque é uma área que ele gosta muito de falar, mas pensa comigo... Peraí, porque o Paulinho ele é religioso? Não. É porque tem várias falas do Paulinho, sobre o ministério de Jesus, que ele fala que ele veio... Todas as palavras duras de Jesus eram em direção aos religiosos, não eram em direção aos pecadores, né? Então, sempre tinha uma atenção especial de Jesus, porque a religião daquela época havia se corrompido, né? A religião, a igreja daquela época estava vendida. Essa que é a grande verdade, né? Mas olha só, vamos fazer uma conta simples aqui, ó. Jesus, nesse momento, estava com 30 anos de idade. E aí, se nós vamos pegar aqui um outro relato dos evangelhos, nós vamos lembrar de uma passagem de Jesus aos 12 anos no templo, também falando dentro do templo e ensinando os religiosos a respeito das escrituras e da sabedoria de Deus. Ou seja, em menos de 15 anos, o que provavelmente foi um sacerdócio, se não foi o mesmo sacerdote que estava lá, foi logo em seguida, o cara tomou 2 pauladas em uma diferença de 15 anos. 2 vezes em 15 anos, Jesus apareceu lá para dizer algo que estava totalmente fora da expectativa da igreja naquela época. E aí é claro que o templo não vai ficar feliz.
É claro que a religião não vai ficar feliz. E era óbvio que Jesus não ia poder ensinar essa nova realidade, esses novos pilares, subir a régua como ele subiu, de dentro do templo. Ele teria que fazer isso fora. Só uma curiosidade. Quando Jesus tinha 12 anos, o sacerdote em Jerusalém era Ananos ben Sete. Depois dele veio Ismael ben Fabus, depois veio Eleazar ben Ananus, depois veio Simon ben Camitus, depois veio Joseph ben Caifás, e aí, por fim, quando Jesus foi crucificado, era esse daqui, Jonathan ben Ananus. Meu Deus do céu. Então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacerdotes nesse período. Cara, em 12 anos é muito pouco, né? É muito pouco tempo para tanto sacerdote. Muito pouco tempo. Você vê aqui a lista deles, 2, 3, 4 anos cada um, muito pouquinho. 100% política. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é que, vamos falar a verdade, meninos, que templo comportaria a quantidade de gente que ele conseguiu juntar? Provavelmente, mesmo o templo sendo grande naquela época, não conseguiria reunir as pessoas que Jesus conseguiu reunir. Sabe por quê? Porque tinha pessoas que não tinham acesso ao templo. Paulinho vai poder falar isso com mais autoridade, talvez, mas eu posso estar errado, Paulinho, mas tinha gente que não podia entrar no templo, né? Mas no monte elas poderiam ir. Fariseu, fala aí, já que você é o religioso do grupo aqui. Mudamos o nome a partir de hoje, não é mais Oráculo, mas hoje nós temos Caifás no nosso meio. Vai, Rabino, que a bola é Rabino. Arthur, isso tão é real. Eu vou ignorar o Wilson, eu não vou falar nada com ele, né? Porque é necessário ter. Ó, você já bateu nessa? Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu mudar de lugar, bate na outra agora. Bate na outra. Ó, Arthur, isso é tão real. Isso que você acabou de falar é tão real, né? Pessoas que não eram bem-vindas nas primeiras filas do templo, que é só a gente olhar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas representam uma chamada, sabe? Lista de chamada que o professor tem quando ele vai começar uma aula. As bem-aventuranças representam uma chamada de pessoas que eram deixadas de fora pela religião, mas que eram chamadas para perto por Cristo no Sermão do Monte. Para perto porque essas tinham que ouvir a lei. Não porque Cristo iria abraçá-las e deixar tudo do jeitinho que estava, né, passar a mão na cabeça, um pano nos pecados deles, cantar "Estou enamorado" como se tudo tivesse certinho, né? Muito pelo contrário, essas pessoas tinham que ouvir a lei, porque essas pessoas precisavam da correção da lei, precisavam do juízo da lei, precisavam do aio da lei. Estas pessoas precisavam disso. Por isso Jesus coloca essas pessoas na primeira fila, né? Essa chamada é feita por causa disso. Então, sim, as pessoas que não eram consideradas como prioridades no templo estão sendo consideradas como prioridades para Jesus no Sermão do Monte. Então, vamos fazer o seguinte, cara, aqui ficou uma bola redondinha para a gente começar a falar sobre as bem-aventuranças, porque aqui o Sermão do Monte ele começa exatamente com essas bem-aventuranças. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma pausa aqui, porque esta parola já está incrível, sem sequer chegar no final dela. Estamos só na metade, gente. Então vamos fazer uma pausa aqui para você tomar uma água, para você esticar as canelas um pouquinho. E estaremos de volta com a parte 2 desta primeira parola no tema novo, né? Primeira de 2023 e a primeira com 04 como titular aqui no nosso Quarteto Fantástico. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, estamos também no Spotify e no Deezer. Deixa aqui o seu joinha, compartilha, assina o nosso canal
e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Um forte abraço para você e até breve. Tchau, tchau. E cortes no TikTok também.